que é relativismo? Relativismo é a teoria de que não existe verdade absoluta. O relativista, ele sempre vai tentar desconstruir a verdade, comparando uma coisa com a outra. Então, para um relativista, uma coisa é uma coisa dentro de um contexto, mas essa mesma coisa dentro de outro contexto, ela é outra coisa. Eu vou explicar para você. Por exemplo, se você chegar e falar assim, para um brasileiro, quanto você ganha? Ele vai falar, eu ganho R$2.000. Para a nossa cultura aqui no Brasil, com R$2.000 você consegue ter uma vida regrada ali, tendo o essencial. Indo no mercado, sem gastar muito, pagando um aluguel, se caso pagar aluguel de uma casa mais simples, você consegue ter uma vida regrada. Mal e mal vai dar para você ter um carro. E se tiver, vai estar no perigo ali, de qualquer hora, ter uma surpresa. Então, para nós aqui no Brasil, R$2.000, você tem uma vida simples, sim ou não? Uma vida simples, você não vai passar necessidade, mas é uma vida simples. Então, para o brasileiro, R$2.000, nesse contexto, é uma vida simples. Agora, se você chegar lá para um africano que mora no meio do nada, que ele mora numa casa de barro, que quando chove molha a casa inteira, que ele tem uma refeição por dia só, que é só um feijão com caldinho, tem mais caldo do que feijão. Ele tem uma peça de roupa, que ele, quando ele lava, ele fica sem, ele não tem um sapato para andar. Eu te pergunto, se você chegar para ele e falar assim, eu sou pobre, porque eu ganho 2.000, eu consigo comer todo dia arroz, feijão, como uma carne, de vez em quando ovo, eu tenho uma casa para morar, eu tenho um chuveiro com água quente, eu tenho uma geladeira para colocar as coisas, eu tenho lá no meu guarda-roupa uns 3 tênis. Ele vai falar, você é rico, sim ou não? Isso significa o relativismo. Quando você pega uma coisa, num contexto ela é uma coisa, mas em outro contexto ela é outra. Quem ganha 2.000 para a nossa cultura aqui tem uma vida simples. Mas para alguém que está na miséria, quem ganha isso é rico. Isso é o relativismo. Agora, tem um lugar que o relativismo não cabe. Esse lugar é aqui, ó, na verdade da palavra de Deus. O problema é que as pessoas querem relativizar a palavra. E esse é o problema. As pessoas querem dizer assim, o que é o relativismo da verdade, o relativismo da palavra? É alguém dizer assim, vamos dar exemplos. Eu dou exemplo para ficar mais fácil de entender, irmão. Chega para alguém e fala assim, eu roubei uma carteira e tinha R$100. Daí você fala assim, ladrão, você roubou R$100. Você fez algo que não deveria fazer. Aí ele fala assim, mas o que eu fiz não é tão grave assim, eu roubei R$100, mas tem outro lá que roubou 1.000. Então o que eu fiz não é tão grave assim. Isso é relativizar a verdade. Relativizar a verdade é quando alguém pega algo que é pecado e a pessoa diz assim, isso daqui é pecado, mas tem gente que faz coisa muito pior. Então a pessoa ela sempre quer comparar algo muito pior. E aí dentro disso, se nós entrarmos por esse caminho, nada mais é pecado. Porque sempre vai ter alguém fazendo algo pior do que você. Então é por isso que nós não podemos relativizar a verdade. Nós não podemos vir com esse argumento assim, eu faço tal coisa, é errado, mas tem gente que faz coisa muito pior. Eu não sou uma pessoa tão ruim assim, não, amado. O posicionamento do cristão é, se a Bíblia diz não, se a Bíblia diz que é pecado, então é pecado. Não importa se alguém faz algo pior. O meu padrão não é o outro, o meu padrão é aquilo que Deus instituiu pela sua palavra. Então nós não podemos relativizar a verdade. Nós não podemos começar a colocar coisinhas, isso daqui é um pecado menos grave, isso daqui não é. Porque se nós entrarmos por esse caminho, isso não vai gerar arrependimento. Porque arrependimento é convicção do pecado. E quando eu começo a relativizar a verdade, nada mais é pecado. Nada mais é tão errado assim. Então, em primeiro lugar, arrependimento é convicção de pecado.